Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Távola de Fim de Tarde. Eu sou Regina Zappa e, como sempre, muito bem acompanhada aqui pelo Miguel Paiva e pelo Renato Aroeira e o Sérgio Esbraja, lá nos bastidores, conduzindo a gente aqui. E hoje o assunto é sério. Tudo bem, Miguel? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, tudo ótimo, tudo bem com vocês. Vamos dar notícias ao vivo aqui, a atualização dos números ao vivo, se for o caso. Não é isso tudo, mas... Olha só, gente, antes de eu começar, queria dar as boas-vindas aqui a novos membros, tem vários aqui hoje, Pice Dalari, Maria Helena Zancheta, Laurei Cerqueira, Motorhome São Miguel, Yara Cunha, Silvio Dutra. Então, muito obrigada, gente, de se tornar um membro aqui do canal. E já tem vários comentários sobre o nosso card de hoje, a Vera Araújo dizendo como a Aroeira conseguiu fazer a cara do Trump. No hambúrguer. No hambúrguer, né? Com a cara saindo do hambúrguer. E a Andréa Malta, Aroeira, você se superou. Realmente. Obrigado. E a Neuza aqui dizendo que loucura nos Estados Unidos, o Trump. Sim. Eles é que estão se superando lá. Eles estão se superando e realmente essa está sendo uma eleição sem precedentes em vários sentidos, né? Primeiro que foi o maior comparecimento, acho que em 100 anos, um percentual imenso, mais de 70%, 77% de pessoas que compareceram. A gente sabe que a votação não é obrigatória, né, nos Estados Unidos. Olha aí o hambúrguer, que alguém achou nojento também. E realmente, mas a ideia... Absolutamente nojento, a ideia é essa mesmo. Tá como diriam os americanos, é disgusting. É disgusting. A carne e o pão estão mofados, é isso. A mostarda está podre. O tomate passado, evidentemente que isso aí já era. Mas isso mantém uma impressionante resiliência, a palavra que esses caras adoram usar também, em todo caso. Sei lá. Mas e também, gente, uma coisa que todo mundo também percebeu é uma eleição muito acirrada, muito apertada, e a gente foi dormir ontem com uma ideia, acordei no meio da madrugada e consegui assistir aquele discurso do Trump que a gente vai conversar aqui, e agora a gente já tem um sinal de que o Biden pode levar essa eleição, porque de pingo em pingo parece que conforme avança a contagem naqueles estados que estão faltando, diminui a margem ou diminui a possibilidade de virada. Então, se o Biden está na frente, digamos, em Michigan, Wisconsin ele já ganhou, né? Mas se ele está na frente, é difícil que mude isso. Então, o que os analistas estão dizendo é que se continuar a preferência do jeito que está agora, então o Biden vai ser o próximo presidente. Se mudar, mesmo sem a Pensilvânia, mesmo sem os votos todos contados. Não é isso? Uma coisa me salta aos olhos aqui, que é o seguinte: esse pessoal veio para ficar. Eu me refiro a essa... Olha, o comparecimento em massa significa mobilização do nosso lado, digamos assim, do lado um pouco mais civilizado, mas também significa uma mobilização monstro deles. E a apuração está mostrando que o Trump, na verdade, passou a perna nas pesquisas outra vez. Então, e aqui no Brasil, a tal da resiliência se aplica muito bem ao Bolsonaro também. É impressionante a capacidade que ele tem de continuar sendo esse perigo, essa pedra no sapato. Eles vieram para ficar. É preciso que todas as contas agora incluam a existência desse pessoal. Há anos que isso vem acontecendo na Europa, vieram para ficar, a extrema-direita começou a virar e legitimou-se de alguma forma. Ela passou a ser, de certa forma, a gente naturalizou a extrema-direita, ela agora disputa eleições com a gente, normalmente prometendo nos programas que vai acabar com a democracia.
e ganha cadeiras assim mesmo. A gente até discutiu isso essa semana, teve uma polêmica mesmo entre pessoas de esquerda sobre quem é o pior, se é o Trump, se é o Biden, que o Biden, e isso foi uma fala também do Glenn Greenwald, quando ele resolveu publicar aquela matéria sobre o Biden, e a gente conversou, né? Nós conversamos aqui entre nós. Eu acho que Miguel e Aroeira também concordam comigo, que o pior de tudo é o fascismo, né? É o que o Trump simboliza. Por mais que a gente saiba, o Biden é apoiado pela CIA, por Wall Street, mas que é presidente americano que não tem esse apoio, né? A gente sabe como é que funciona lá. Mas, de qualquer maneira, o que o Trump representa, para nós aqui no Brasil, é uma coisa horrível, porque a gente tem um espelho aqui, e a gente sabe o quão isso é nocivo para a democracia, para os direitos, para a liberdade. São pessoas misóginas, preconceituosas, esses caras que estão indo no poder, tanto o Trump quanto o Bolsonaro. O mais importante que você falou aí é o seguinte, que o Deep State lá dá em Chico e dá em Francisco. O Deep State lá apoia Chico e apoia Francisco. Ele está sempre atrás dos presidentes americanos, seja Obama, seja Trump, seja o Biden. A verdade é que esse argumento de que o Deep State apoia o Biden, eu diria o seguinte, o Deep State fala assim, bom, é melhor ter um sujeito que sabe usar os talheres na mesa do que esse troglodita que a gente tem que ficar controlando o tempo inteiro. E ele enche até mesmo o capitalismo de sustos. Não porque ele seja algo melhor do que o capitalismo, como você falou, ele é o fascismo. Só não teria o ele é a não ciência, ele é a homofobia. Né? Só teria o Deep State, só não teria o Deep State atrás se fosse se fosse o Bernie Sanders, de repente. O resto, eles são americanos. A gente aqui nessa mania de polarizar tudo acha que um é muito diferente do outro. Não. No caso de republicanos e democratas, eles não são tão diferentes assim. Na charge, junk food. O Trump é diferente de todos, mas democratas e republicanos são muito parecidos. Mas por outro motivo, ele é diferente pela truculência. Exatamente. Desrespeito. Porque ele é maluco, entendeu? Está agora dizendo que é fraude, que vai para o Supremo e tal. Então, é uma coisa... eu acho que, claro, a gente sabe como é que funciona, mas o Trump como é que se diz? É um câncer. É um câncer da extrema-direita que se espalhou pelo mundo. E ele sendo eleito, isso vai ser fortalecido, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E eu assisti muito a CNN americana, todos os canais aqui também no Brasil, e alguém na televisão americana disse isso, que se o Trump insistir nessa coisa da fraude, não obedecer a lei e a democracia de que cada voto vale, é preciso que se conte cada voto, porque ele está dizendo que tem que parar a contagem, não tem que contar os votos pelo correio, porque todo mundo sabe que são a maioria democratas. Então, essa pessoa está dizendo assim, se isso acontecer, nós vamos levar anos para reinventar a democracia nos Estados Unidos. Isso é uma coisa grave, né, gente? Isso está acontecendo aqui também. Nós vamos demorar muitos anos para reconstruir o que a gente tinha aqui. E eu falo do ponto de vista da democracia também. A presença desses caras vive botando em suspeita todo o sistema. Eles não falam sempre das urnas e tudo mais. Tem um meme maravilhoso que é uma eleição no Brasil. Às 5 horas da tarde, a gente já sabe quem ganhou. Às 6 horas já está todo mundo bebendo, ou para esquecer, ou para comemorar. Às 8 horas já tem o primeiro pedido de impeachment, e assim por diante. E às 9 horas já estão articulando o golpe para derrubar. 9 horas, e lá nos Estados Unidos, né? Eu não sei contar direito, deixa eu ver aqui como é que faz isso, pelo amor de Deus. Não, tem uma coisa diferente também, que eles lá votam em muitas coisas. Cada estado vota em uma série de resoluções, é o que eles chamam da democracia a eleição, né? Claro. Distrital, né? Que eles votam em... O ônibus do colégio tem que parar no ponto, o povo pode fumar maconha para se divertir,
o aborto é crime ou não é. Eles resolvem várias questões de cada estado, entendeu? Às vezes até de cada condado, entendeu? É diferente, um é diferente do outro. Adorei isso aí, doutor César. Aqui o Antônio César, nos Estados Unidos não tem golpe, porque lá não tem embaixada americana. Tem muitas piadas. Tem o Guaidó dizendo que já que não se sabe o que vai ser, vai ficar vazio o poder, que ele vai lá assumir. Ah, sim. Da Venezuela. Eu assumo. O Aécio também, né? Isso é ótimo. Eu vou ali pegar uma água e já venho, gente. Espera aí, que eu estou morrendo de sede. Espera aí, só um minuto. Vamos, continua. Eu fui anotando umas coisas, Aroeira, do que eu vi na televisão, e uma das coisas interessantes que eles falaram que é o seguinte: o voto no Biden, 31% do voto no Biden é um voto contra o Trump. Não é um voto a favor do Biden, né? 31%. E no Trump, o que fala muito mal, né, dos eleitores americanos, e no Trump, 80% do voto no Trump é a favor do Trump. Né? Não é um voto útil como o voto do Biden tem 31% de voto útil. E isso é interessante. E outra coisa interessante também que eu vi, eles fizeram uma lista, o que contou mais para a eleição americana. Então, em primeiro lugar, a economia, o segundo lugar, o coronavírus, e o terceiro lugar, a desigualdade racial. Acontece que aconteceram duas coisas estranhas. Primeiro, que se achava que a questão do coronavírus ia ter muito mais impacto na eleição do que eles estão vendo, né? Do que teve. Sim. E segundo, que aumentou, estranhamente, o percentual de negros votando no Trump. Que é uma coisa eu vi várias explicações sobre isso e também o número de latinos imigrantes que votam no Trump. A ideia, a explicação é compreensível dentro dos limites que o capitalismo impõe. Aquela ideia de que eu não quero mais migrantes entrando aqui para disputar emprego comigo. Eu consegui o meu e eu não quero dividir isso. Esse tipo de visão, e aí é que me preocupa. Não acho que seja só assim, realmente depõe contra o eleitor, mas mostra muito do que aconteceu no mundo. As pessoas realmente não querem saber de ciência, querem um mundo conservador, querem que o homem possa agarrar a mulher a qualquer momento, agarrar pela pussy, né, como diz o próprio Trump. Eles querem isso, eles querem que se isolar nos Estados Unidos. Eles não querem contato com o mundo. De certa forma, aquela ideia de ser a polícia do mundo é uma ideia que conta nisso, eles estão de saco cheio. E eu acho que, às vezes, esse compromisso, que é o Biden, é muito aquém do que a América precisava. Muitos amigos falam, o Bernie não teria chance contra o Trump. Não teria. Começo a achar que o Bernie talvez tivesse mais sentido e mais chance de avassalar os Estados Unidos com o novo. Porque o que eu acho é o seguinte, as pessoas, 30% apenas votam no Biden, não é isso que você falou? Não, 30% contra 31% que votou no Biden vota contra o Trump. Essas pessoas não gostam do que está acontecendo na política americana. O fato do Trump ter conseguido levar o conservador americano, que não sai para nada, porque é um individualista, para votar, e foi isso que ele fez, tem muito a ver com o acirramento. Eu acho que quando eu falo que eles vieram para ficar, eu acho que é pior do que só eles vieram para ficar. Esse clima de tensão permanente no mundo veio para ficar porque realmente nós temos duas visões de civilização começando a consolidar cá entre nós. É isso que está acontecendo. E não dá para dizer que as pessoas não sabem o que estão falando. A impressão que eu tenho é que está todo mundo sabendo muito bem o que está querendo. E tem outra coisa... Aqui no Brasil também. A ideia de que violência resolve tudo. Por isso que quando você vê que 80% dos votos no Trump são realmente pelo Trump, não é porque não querem o Biden, ou porque não querem democratas, é porque querem aquela truculência. E ele significa isso, a truculência, mas também significa os democratas sempre foram mais protecionistas do que os republicanos. Mas agora o Trump é muito mais do que ele é nacionalista. E ele é um nacionalismo, ele é de um nacionalismo que agrada o trabalhador branco americano.
né? Então, ele pegou, você pode ver, se você for ouvir as análises de onde que ele ganha mais voto, no interior do país, onde tem os sindicatos, onde tem os trabalhadores brancos, né, principalmente, ele leva ali de lavada. Mas então não é a economia. Exatamente. Se fosse a economia, esses trabalhadores estavam votando no Biden. Não. É a ideia que a América está vendendo, que ele vendeu, e que é uma coisa que está vendendo na Europa também, que é o que realmente sustenta a direita, de que o outro veio pegar o meu trabalho. O meu pirão ele primeiro. Vende isso ele vende isso até. E isso, gente, tem a ver mais profundo que só o Trump. A gente está vendendo o exclusivo há décadas. O capitalismo está vendendo isso há décadas. Agora a gente começa a ter noção do tamanho do problema, porque esses caras vieram para ficar. Construiu 40 anos disso, construíram realmente uma geração inteira cujo valor mais sólido é o meu pirão primeiro, como você falou. Eu peço desculpas aqui por ter me ausentado, mas não tinha água aqui, eu estava morrendo de sede, eu fui buscar água. A questão toda que vocês estavam falando aí, eu estava conversando hoje sobre isso, como a eleição do Bolsonaro aqui também trouxe à tona um tipo de comportamento que o processo civilizatório tinha, de uma certa forma, colocado para escanteio, entendeu? É esse comportamento agressivo da violência, do estupro consentido, do estupro culposo, da barra pesada, de tocar o terror, essa linguagem toda da violência, que lá nos Estados Unidos existe também, que aqui parece que liberaram, abriram as porteiras e essa linguagem e esse comportamento voltou, porque todo o processo civilizatório que a gente estava tendo... Peraí, desculpa, gente, o telefone está tocando aqui. Miguel está pressionado pelo mundo exterior. Pelo mundo tecnológico. Todo o processo civilizatório que a gente estava construindo nesses anos todos, entendeu? Nesse processo todo de progresso social, de transformação de leis trabalhistas, de conquistas da classe trabalhadora, de conquistas culturais, tudo isso está sendo desmontado hoje, e é essa linguagem que faz parte desse novo mundo que eles querem, que o Aruela diz que eles vieram para ficar, é exatamente construir as bases desse chamado, que a gente conhecia há muitos anos, de capitalismo selvagem, que agora está cada vez mais selvagem, sem pudor. A gente tem que lembrar que o conservadorismo é quase o estado natural do ser humano, que morre de medo de mudança. Então, assim, é perigosíssimo a gente simplesmente ter incluído. No mundo, o que aconteceu foi isso. Na verdade, muita gente foi incluída no planeta como um todo. Você olha as estatísticas, o fosso aumentou, mas a inclusão, e houve uma inclusão, mas a inclusão que houve, ela é pelo consumo. Ela não é exatamente pela outra ponta, que é a educação e pertencer. Você fazer parte de uma coisa de forma orgânica. Uma comunidade que funciona com produção, um cinturão verde que se produz alimento, onde você tem uma relação, isso mesmo dentro do capitalismo, onde você tem uma relação onde o comércio pequeno compra desse cinturão e assim por diante. Nada disso está acontecendo mais. Nós estamos vivendo um momento de transição. Eu acho que, assim, é preciso enfrentar isso com mais organização. Mais tarde, hoje, eu quero falar, por exemplo, de um coletivo. E eu entendi, finalmente, como funcionam essas candidaturas coletivas. Eu acho isso um avanço tremendo. Para mim, a resposta a esse momento de cisão do planeta, com um ataque real à democracia, é mais democracia. E uma das coisas que a gente pode falar sobre isso depois é isso, esse projeto de candidaturas coletivas que tem acontecido pelo país todo, na outra eleição já houve, e que este ano tem mais, e é realmente inteligente, interessante. A gente fala disso. É ótimo que você fale nisso, é muito interessante, é preciso que as pessoas escutem e descubram e que existem essas alternativas, né, que a gente tem como combater, sem precisar ser amoral, mentiroso, bandido, a gente pode combater, exatamente, usando as ferramentas que a própria democracia nos fornece, entendeu? É para isso que precisa ser inteligente. Trazer uma coisa do Vilas aqui, que o Vilas estava... Acho que foi o Vilas mesmo que estava dizendo isso, o seguinte, é interessante ver que provavelmente a eleição do presidente chinês é mais democrática do que a eleição do presidente americano. Pois é. A gente está vendo isso pelas entranhas e está percebendo isso com muita clareza. Isso é uma coisa que a gente... nessa eleição.
uma coisa que a gente diz sempre, né, que é uma ilusão essa história de que a democracia... Muito que é bonitinho isso aí, Miguel. Ficou bonitinho, né? Gostei muito. Alguém achou que o papagaio era o Bolsonaro, eu já aceitei, ótimo, fica sendo o Bolsonaro mesmo. Já fiz uma vez de papagaio do pirata. O papagaio ficou uma gracinha, ficou bonitinho. Eu fiz essa hoje de manhã, porque eu já tinha mandado uma outra charge e tive a ideia de fazer isso, que eu fiquei impressionado com essa faixa azul e vermelha que vai se mexendo. É bonito, né? É uma marcação gráfica muito interessante. Exato. E a gente tem a ideia perfeita, né, do que está acontecendo. Bom, mas aí é outra coisa. Do que a gente estava falando? Do que a gente estava falando? Está falando da razão das pesquisas americanas, por exemplo, não simplesmente não conseguirem mais acertar. A gente estava falando de por que esse pessoal veio para ficar. Eles são uma força política mais complexa, porque essa estatística que a Regina conta, 70% dos eleitores do Trump apoiam o Trump. 80%. 80%. 30% dos eleitores do Biden são contra o Trump. E o resto se divide. Vamos dizer que metade dos eleitores apoia. Acho que não, nem isso. O resto é Partido Democrata, historicamente vota nisso e tal, é o voto do sindicato, o que for. Basicamente, Biden não tem cacife. O Trump é um cretino, mas tem aquilo que o Bolsonaro tem. É um imbecil do qual os imbecis gostam. E há mais assim pela Europa, aquele também nas Filipinas e assim por diante. São gente grossa, é o grande erro não vou chamar o Biden de esquerda, longe disso, ele está muito longe disso, mas é o problema que a esquerda aqui tem, a esquerda em relação à direita, que são os escrúpulos morais, entendeu? É querer agir dentro da lei, é verdade isso. E a direita não é um problema, né? Assim. Não, é uma característica. O problema é a direita não querer fazer isso. A direita não usa, não faz isso. Agora, é interessante você ver o mapa dos Estados Unidos com os resultados se definindo. Tem uma faixa oeste, uma faixa leste democrata, azul, assim, que pega Chicago, Nova York, que vai até chegar à Flórida. Na Flórida, vira os cubanos, lançam a corrente tradicional, e brasileira, a corrente tradicional, que ocupa o meio dos Estados Unidos inteiro e vai até lá em cima. E depois tem a faixa oeste, que é a da Califórnia, Nevada. Na mais avançada democracia, você tem esse poço de ignorância aí no meio, que está assim há décadas, E não evolui, eles continuam sendo tacanhos, eles continuam sendo caipiras, moralistas, preconceituosos, racistas, é impressionante. É esse o voto do Trump. E o Trump veio dar voz a eles. Ele disse assim, eu sou racista, homofóbico e machista, sexista, que nem vocês. E eu posso dizer isso, saindo da toca, igualzinho o nosso aqui. Olha só, eu queria dizer uma coisa, o Watson Ângelo está dizendo assim, se os bolsonaristas estão com Trump, então eu sou Biden desde pequenininho. E queria esclarecer uma coisa, muitas pessoas estão dizendo assim, mas o Biden atacou o Oriente Médio, o Biden vai fazer guerra, ninguém está defendendo aqui, né? Eu, pelo menos, não. O Biden, a gente só está dizendo que o que o Trump simboliza, não só para a gente no Brasil, mas para o mundo inteiro, que é esse poder dessa extrema-direita truculenta, é que a gente não quer. Então, a gente está naqueles 30% de que vota no Biden porque é contra o Trump. Não é porque... votar, sim. Não é? Eu lembrei do que a gente estava falando. Foi uma discussão na esquerda. Tem gente que acha que o Trump era melhor, porque quanto pior, melhor. Tem gente dizendo, não, mas o Trump, pelo menos, ele é transparente, ele mostra que o país é aquilo mesmo. Então, mas eu não sou dessa opinião. Acho que isso é dos tempos, viu, Regina? A partir de agora vai ser impossível não ser transparente. Já há um bom tempo. É impossível. Com vazamento. Transparência não é uma qualidade extraordinária, é obrigação. Não, transparente no sentido de mostrar com a truculência que o país é aquele, que vai ser truculento com a América do Sul, vai ser, entendeu? Mais ou menos. Então, é bom que a gente saiba. No mundo com 6 bilhões de câmeras espalhadas pelo planeta, é impossível você não ver tudo. Aí vai ficar aquele negócio, não vê quem não quer. Exatamente.
não vai enxergar quem não quer. Há um tempo já que não vê quem não quer. Está tudo documentado, mostrado e comprovado. Eu lembrei agora que a gente estava falando sobre a ilusão da democracia americana, né? Que o Aroeira citou o Vilas, dizendo que a eleição do presidente chinês é mais democrática do que a eleição americana. É verdade, a gente se ilude com essa história de que a democracia americana é perfeita, ela não é. A liberdade americana só existe para quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, qual é a liberdade que os pobres nos Estados Unidos têm? Nenhuma. Você sim pode, se você tiver dinheiro para pagar os advogados, você tem liberdade de recorrer na justiça, de você usar a sua liberdade de expressão do jeito que você quiser, mas para isso você precisa ter dinheiro para pagar os advogados, que custam muito caro. O plano de saúde universal só começou a existir há poucos anos atrás com Obama. Antigamente você tinha que enfrentar a barra pesada dos hospitais públicos, dos bairros pobres, da violência junto com a população. Não há ministério, não há justiça eleitoral, não há justiça do trabalho. Então, que democracia, que liberdade é essa? Pois é, exatamente o que um dos nossos colegas agora acabou de contar aí, os nossos amigos que estão aqui com a gente, é que, na verdade, é o seguinte, isso é resultado, tanto o Trump quanto o Bozo, são resultado da frustração. Sim, a gente está vivendo, a gente sabe, a gente tem falado disso, que o capitalismo produz a sensação de ausência, o trabalho é fordista, ou seja, você não tem conexão, parte de um processo que você não enxerga, você nem sabe por quê. Então, você só quer chegar em casa, ligar a TV e mergulhar no esquecimento, e que isso gera um vazio. Fora isso, o aumento do fosso, os bilionários ganhando bilhões durante a pandemia e as pessoas sem dinheiro para comer no mundo todo, a não ser nos lugares onde existiu o auxílio e tudo mais. Na verdade, gente, o Chomsky tem razão, ele fala isso. Há 40, 50 anos que os políticos têm deliberadamente feito o contrário do que a população quer. A gente sabe disso porque foi quando surgiram as pesquisas de opinião. Então a gente já tem uma noção muito grande do que as pessoas querem. E os políticos fazem o contrário. E não é só nos Estados Unidos ou na Europa, é aqui no Brasil também. É claro que, de vez em quando, um governo popular diminui diferenças absurdas que está acontecendo no Brasil. Mas a imagem que a política criou é péssima. E a política, uma atividade tão nobre, está na causa da existência de Bolsonaro e Trump. O fato de todo mundo achar que é coisa de bandido. Não é, mas é o que todo mundo acha. Mas olha só, eu queria aproveitar, gente, e trazer aqui o nosso convidado de hoje, que é o jornalista Nelson Jobim, que é comentarista internacional, para bater uma bolinha aqui com a gente. Oi, Nelson, tudo bem? Tudo bem, Nelson? Tudo bem? Tudo certo. Então, vamos bater uma bolinha aqui sobre essa eleição americana. A gente estava falando aqui sobre o sistema eleitoral americano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que esse sistema eleitoral é uma herança dos acordos pós-guerra civil, né, nos Estados Unidos, e muita gente dizendo que esse colégio eleitoral foi criado para proteger os estados escravocratas do Sul. Tem várias explicações, né? Só não tem uma explicação de por que continua a ser o mesmo sistema eleitoral, se já não se pensou dentro dos Estados Unidos em mudar esse sistema. Eu queria perguntar uma coisa para incluir nessa pergunta que você fez, Regina, que era um comentário que eu ia fazer, se essa participação maciça da população dos eleitores, que foi um recorde, se isso pode ter alterado um pouco e ter contribuído para esse resultado que tudo leva a crer vai dar vitória ao Biden. Olha, a questão... Leva a crer? Completo. Leva a crer? Pergunta. Leva a crer, leva a crer. Pergunta para o Nelson. Leva a crer. Essa questão, ao que tudo, quer dizer, mantidos os resultados atuais, né, que o Biden está ganhando em Michigan, Wisconsin, Nevada e no Arizona, o Biden estará eleito mesmo sem ganhar na Pensilvânia, onde o presidente ainda tem uma vantagem grande. Agora, no início da tarde, tinha 1 milhão de votos ainda para apurar, muitos que chegaram pelo correio. A vantagem do Trump ainda é grande, mas a tendência no momento é de uma vitória do Biden. O Trump já pediu recontagem no Wisconsin, mas perdeu por 20 mil votos, então não deve chegar lá. Quer dizer, mesmo com a recontagem, não vai ter tanto voto assim para
para mudar. Agora, a questão do colégio eleitoral, claro que foi uma garantia, né, que a elite se reservou lá no início da democracia americana para ter a palavra final, né, antes para que não acontecer, né, de um demagogo, um maluco, para falar em termos genéricos, né, chegar à presidência dos Estados Unidos. Houve tentativa de mudar, e depois da Guerra Civil, né, da abolição da escravatura, e os estados escravocratas não aceitaram. Na verdade, para mudar, tem que fazer uma reforma constitucional, e uma reforma constitucional nos Estados Unidos exige 2/3 dos votos na Câmara e no Senado, e a aprovação por 75% dos estados, que são 38 para passar de 75. Então, os estados pequenos, e esses estados onde os estados pêndulo, que podem ir de um lado para o outro, que ganham uma força muito maior do que os grandes estados, por exemplo, como Califórnia e Nova York, onde os democratas ganham, em princípio, sempre, né? Esses estados pequenos não têm interesse. Além disso, se soma agora, né, esses problemas, o fato de que o Partido Conservador está ganhando, quer dizer, ganhou 2 eleições, né, desde 2000, perdendo no voto popular e ganhando no colégio eleitoral. Isso é um problema para a democracia americana, porque tivemos, desde o ano 2000, 2 presidentes, né, o George W. Bush e o Trump, eleitos sem o mandato popular, né? Nelson, deixa eu só te pedir uma coisa antes de você continuar. As pessoas estão dizendo que teu som está um pouco baixo. Se você puder falar ou mais perto do microfone ou aumentar... Eu estou usando o fone aqui para não dar. Dá para ouvir? Está muito baixo? Eu estou ouvindo bem, Eu estou ouvindo também, porque eu aumentei um pouquinho o meu. Acho que todo mundo pode aumentar um pouquinho o seu próprio som. Bom, isso. O que eu estava dizendo, então? Quer dizer, há uma crise da democracia no mundo, né? O pessoal diz, a maior democracia do mundo é os Estados Unidos. Não é. A maior democracia do mundo é a Índia. Quando a Índia vota, uma em cada 9 pessoas do planeta vota. Então, agora, claro, outro dia eu até estava vendo um quiz desses no Financial Times, e os caras diziam de um país grande que está tendo problemas, tem um governo populista, atacando a liberdade de imprensa e as minorias. Eu achei que era o Brasil, mas não, estavam falando da Índia. Então, uma crise da democracia. Nos Estados Unidos, é claro, tem um sério risco de ter presidente sem o mandato popular. O Bush ganhou a eleição de 2004 no voto popular, mas provavelmente não teria ganho se não tivesse ganho no ano 2000 no colégio eleitoral. Então, a gente tem, desde o ano 2000, 2 governos, 8 anos, e 2 governos que indicaram a maioria da Suprema Corte, né, que é o árbitro final, que interpreta a Constituição, ou seja, o conservadorismo americano, mesmo que o Biden ganhe a eleição, está lá com os pés fincados dentro da Suprema Corte. Então, tem esse problema do colégio eleitoral. Não vejo, se os republicanos ganharem uma eleição no voto popular e perderem no colégio eleitoral, pode ser que eles mudem de ideia. Há um movimento de vários estados governados por democratas que, para mudar a regra do colégio eleitoral, em vez do ganhador levar tudo, como acontece em 48 dos 50 estados, a divisão dos votos seria proporcional. A gente deve se lembrar, no ano 2000, o Bush ganhou uma eleição suspeitíssima na Flórida, porque o irmão dele era governador e organizava a eleição, por 537 votos. A Flórida tinha 25 votos eleitorais, o Bush levou os 25 e foi eleito presidente dos Estados Unidos. Se houvesse uma divisão, seria 13 para um lado e 12 para o outro. Então, essa divisão proporcional dos votos seria uma maneira de mudar a regra do colégio eleitoral sem mudar a Constituição. E mais justa, né? Para conseguir mudar, precisaria que estados que somem 270 votos, que é o número de votos que o candidato precisa ter no colégio eleitoral para ser eleito, que estados com 270 votos eleitorais aprovassem essa mudança. Hoje, a maioria dos estados acho que é governada pelo Partido Republicano, que é conservador. Então, não aprovaria isso. Agora, também uma mudança demográfica nos Estados Unidos, quer dizer, o Texas foi disputado dessa vez, que não era há décadas, o Arizona virou, né? Então há um movimento também dos conservadores republicanos para suprimir os votos, né? Diminuir o número de zonas eleitorais, que fizeram dessa vez por causa do pretexto da pandemia, né?
dificultar. Em princípio, as pessoas não precisam nem de identidade para votar, chegam lá, se apresentam, assinam, a assinatura confere, o voto é válido. Também tem uma coisa dessa regra dos votos pelo correio, alguns estados exigem que uma testemunha assine. Então, são 2 assinaturas para confirmar o voto, e isso, claro, que pode levar a uma das coisas que o Trump vai tentar contestar na justiça, é a validade dos votos vindo pelo correio. E o Senado, a eleição para o Senado e para a Câmara também é muito importante, esses números, né? O Senado está empatado, né, praticamente. O Senado, as últimas números, aliás, indicam que os democratas não vão conseguir maioria no Senado, vão conseguir maioria na Câmara, vão manter a maioria na Câmara, talvez não consigam ampliar essa maioria, né? Agora, se tivesse maioria na Câmara, até hoje tinha uma notícia que o mercado financeiro, que eu vi no Financial Times, queria que o Senado, Câmara e Presidente fosse tudo do mesmo partido para facilitar a governabilidade. Eles mandam, né? Eles mandam. Porque o que vai acontecer é que, com essa divisão radical do país ao meio, o problema de governabilidade vai continuar, especialmente se os republicanos mantiverem a maioria no Senado, como indica que vão manter. Tem a história também que o vice-presidente é, em tese, o presidente do Senado. Então, se ficar 50-50 e o Biden ganhar, o vice-presidente, a vice-presidente, no caso, Kamala Harris, vai desempatar. Vai ter o voto de Minerva no Senado, que seria uma maneira de desempatar o jogo. E corre o risco de ficar 50-50, né? Na verdade, pelo que eu andei vendo das votações, existe perto disso, não? Está 46-47 no momento. 47 para os republicanos. E tem muito mais dissidência do lado republicano do que do lado democrata. É muito mais provável que um republicano vote com o Biden do que um democrata vote com... Olha, tinha 3. O Mitt Romney, que votou a favor da juíza indicada pelo Trump, porque é um conservador, foi candidato à presidência contra o Obama em 2012. E tem a senadora Susan Collins, que eu não sei nem se está reeleita. Sei que tem uma senadora do Alasca e outra do Maine, que são as que não votaram na juíza, na Amy Coney Barrett. Está ali mais ou menos empatado, né? Mas essa senadora do Maine está com sério risco de perder a eleição. A candidata democrata já pediu para ela reconhecer a derrota, mas, enfim, eu estou aqui com a CNN ligada, ali a CNN americana, mas ainda não definiu isso. Tem um comentário ótimo aqui que apareceu, dizendo que os republicanos ganharam em Curitiba. O Trump venceu em Curitiba. É impossível perder em Curitiba. O Trump não perderia em Curitiba. Olha só, uma questão. Todo mundo está perguntando quem é que está na frente, a gente sabe que o Biden tem uma boa chance, porque se ele continuar com essa tendência que ele está em alguns estados, e se ele ganhar de fato, ele não vai precisar nem da Pensilvânia, mas a gente sabe também que o Trump já está esperneando, já disse de madrugada que a eleição é uma fraude, que estão roubando a eleição, que ele vai para o Supremo. E a gente sabe também que, assim, dias antes das eleições, ele nomeou uma nova juíza conservadora para o Supremo. O que você acha que vai acontecer se ele realmente for para o Supremo? Não sei se tem outros, se o caminho passa por outros lugares antes de chegar no Supremo, mas se ele for apelar para o Supremo para dizer que a eleição foi fraudada, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que primeiro tem que passar pelo Tribunal de Justiça do Estado, que eles chamam até de Suprema Corte Estadual, né? Acho que o recurso tem que passar, se a gente lembrar do ano 2000, o Tribunal de Justiça da Flórida mandou fazer uma recontagem geral e a Suprema Corte suspendeu a recontagem e deu a vitória ao Bush. Olha, quer dizer, é difícil, né, saber se uma Suprema Corte estará comprometida a esse nível. Agora, em princípio, eles devem manter, né, os votos. A Suprema Corte, no caso do Bush, não anulou o voto, simplesmente suspendeu a recontagem. No momento, o Trump está pedindo a recontagem em Wisconsin, todo mundo acha que ele não vai levar. Agora, não acredito que a Suprema Corte mude o resultado das urnas.
Claro que essa Suprema Corte 6-3 para os conservadores, está 6-3 para os conservadores, e eles bem podem, né? Quer dizer, não é impossível que eles decidam dar a eleição para o Trump, mas seria mas tem uma consequência, né? Teria que anular, né, uma série de votos, especialmente quer dizer, teria que impugnar votos, especialmente o que o Trump quer, que impugne os votos enviados pelo correio, né? Mas, enfim, acho difícil que isso aconteça. Acho que a ideia é vão contar todos os votos e quem ganhar leva. Seria muito desmoralizante uma virada de mesa desse nível. Não? Já é desmoralizante. Quem é que pode dizer assim? Porque ele diz assim, eu quero que pare de contar os votos agora, que não conte o voto correio. Quem é que pode parar essa contagem, se for o caso? Ele próprio pode parar? Não, ele ele não pode parar, ele não tem autoridade eleitoral nenhuma. Na verdade, a maioria dos estados aceita votos carimbados, ou seja, depositados no correio no dia da eleição. Então, ainda leva uns dias para chegar. Os votos dos militares, das bases militares no exterior, levam uma semana para chegar. Quer dizer, o que o Trump está pedindo é para anular os votos dos militares que estão servindo no exterior, que é uma coisa que pega mal até para o público dele. Pega mal. São votos que geralmente não mudam o resultado geral. Claro que numa eleição apertadíssima podem mudar alguma coisa, mas, em princípio, parece que tem 21 estados que aceitam votos depositados até o dia. Então, ainda leva alguns dias para os votos chegarem, né? Enfim, e para serem contados. Mas, como o colégio eleitoral se reúne em 14 de dezembro, né, tem mais do que tempo para contar todos os votos e essa é a estratégia clara da campanha democrata, né, exigir que todos os votos sejam contados e sejam respeitados. Ô, Nelson, você acha que a imprensa dessa vez teve um papel mais importante? A imprensa assumiu uma posição mais clara em relação à eleição e isso pode estar influenciando? Olha, o problema da imprensa americana é que antigamente, lá, né, no tempo da Guerra do Vietnã, todo mundo via o noticiário da CBS, da ABC e da NBC. Agora tem essa Fox News, por exemplo, que é uma fábrica de mentiras, né, que faz o jogo do Trump, e tem uma série de jornais conservadores, o New York Post, que é do Rupert Murdoch, o mesmo dono da Fox News, né, que publicou essa matéria dizendo que inventando uma corrupção do filho do Biden na Ucrânia, um dossiê que teria sido preparado pelo Serviço Secreto da Rússia. E uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender até aqui para o caso brasileiro é que é impressionante a capacidade desses populistas de extrema-direita de mobilizar o seu eleitorado para ir votar. Pois é. As pesquisas todas estavam dando uma vitória razoavelmente confortável para o Biden, né, de 7% a 10% dos votos, mas o que aconteceu é que a eleição está muito mais apertada do que isso. Então, o Trump conseguiu mobilizar a sua turma, até a grande crítica que se fazia ao Trump em termos de estratégia eleitoral é que ele não agrega votos de outros setores. Ele resolveu dobrar a aposta na sua base. E quase chegou lá. Então, é uma boa, né, com toda essa manipulação. Na verdade... A imprensa que que vive numa realidade paralela, né, essa polarização extrema, né, criou dois mundos diferentes, né? O que no noticiário que você vê na CNN, no New York Times, no Washington Post, é diferente do que você vê na Fox News, no New York Post, na imprensa republicana. O Wall Street Journal, que também é do Murdoch, que é o porta-voz do Centro Financeiro de Nova York, adotou uma posição mais moderada, mas você vê nos editoriais e nos comentários claramente uma preferência pelo Trump. Eles dizem o programa do Biden é muito mais à esquerda, o programa mais à esquerda em não sei há quantos anos. E, na verdade, não é, né? É uma tentativa de... o Biden está longe de ser... Por exemplo, na Flórida, né, o Trump ganhou porque teve 100 mil votos a mais no condado de Dade, onde fica Miami, do que a Hillary teve quer dizer, o Biden teve 100 mil votos a menos do que a Hillary teve
2016, por causa do voto da direita latino-americana, né, dos cubanos, dos venezuelanos, que ficaram assustados com a ideia de que os Estados Unidos vão virar um país socialista, quer dizer, um tipo de propaganda. É uma ingenuidade. Pois é, um tipo de terrorismo Nelson, midiático. Eu queria fazer uma pergunta. Queria colocar uma questão, porque é o seguinte, você falou de uma coisa que acho que todo mundo está preocupado, que é a capacidade de mobilização do Trump, que lembra um pouco a capacidade de mobilização do Bolsonaro e assim por diante. Não estou dizendo para ir levar aquelas bandeiras, mas na hora de votar, esse pessoal é como se estivesse defendendo a própria vida. Então, acho que essa capacidade deles de dizer o seguinte, estão ameaçando a sua maneira de viver, cola e cala fundo na cabeça das pessoas. A gente estava conversando aqui, logo antes de você chegar, sobre o ser humano já é basicamente conservador. Então, quando chega um cara e diz, estão querendo mudar tudo e levar de roldão, me lembro da minha infância, quando o golpe de 64 acontece, e as pessoas diziam, não, eles fizeram isso para evitar que botem uma família morando aqui nesse nosso apartamento. Era muito um apartamento 2 quartos, com os pais Ninguém iria botar uma família morando no nosso apartamento, mas nos assustava minha família. E a mesma coisa ocorre lá. Tem um fenômeno aí que é o seguinte, a ideia de que ser anti-ciência, ser conservador nos costumes, você ser nacionalista no sentido de fechamento e o fim da globalização, é uma reação que, se a gente parar para pensar, ela é quase justa diante do que o capitalismo tem feito. Eu acho que o problema que a gente está enfrentando lá e aqui é que as pesquisas não acertam, porque esse pessoal não fala com pesquisas o que pensa. Há anos que as pesquisas americanas erram e as pessoas falam, a tal da maioria silenciosa, ela não conta o que pensa. Eu voto agora. Pois é, a questão, tem o eleitor envergonhado, né? Eu me lembro que o Collor teve muito mais votos no Rio de Janeiro do que previa a pesquisa. Agora, o eleitor do Trump é tão autossuficiente, tão orgulhoso, né, dessa história de tornar a América grande de novo, né, que parecia, pelo menos na minha impressão, é que realmente a pesquisa, eles não iam mentir para os pesquisadores. Eu acho que eles mentem tanto que mentem até nas pesquisas, entendeu? Não, porque eles desconfiam de tudo. Eles desconfiam da imprensa, desconfiam das pesquisas, desconfiam da ciência, desconfiam de tudo. Então, na verdade, eles não acreditam nessas coisas. Não dão tudo uma grande conspiração. É tudo uma grande conspiração. O que aconteceu é que como é que eu vou dizer? O Trump jogou com a tática do medo, né? Quando o Reagan se candidatou a presidente dos Estados Unidos, escreveu o país como uma cidadezinha brilhante. Deixa eu explicitar meu ponto. Da montanha. Deixa eu explicitar meu ponto. Só para eu terminar essa frase. E o Trump pintou um país horroroso, cheio de ladrões, bandidos, imigrantes ilegais, estupradores, traficantes e assassinos. Então, ele joga... mentiras, né? Mentiras. Mas deixa eu tentar explicitar meu ponto aqui, que é o seguinte. De certa forma, o pessoal que vota no Trump porque não acredita mais nos políticos, na imprensa, em boa parte do que ele vê como ciência, esse pessoal tem um pouco de razão, porque essas estruturas e instituições têm passado a perna no tal do cidadão comum há décadas. Eu não estou falando do Brasil só, não. Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, é o problema da democracia não representativa, que acaba não representando. Na verdade, a democracia, né, para funcionar, tem que promover a melhoria do bem-estar social para a classe média e transformar a classe média na maior, quer dizer, promover as pessoas da classe operária, da classe trabalhadora, para um nível de vida de classe média. E desde a ascensão do neoliberalismo, desde o governo Reagan, a renda da classe média está praticamente estagnada, enquanto a renda das classes ricas é cada vez maior. Então, o problema é esse. A democracia não é simplesmente ir lá eleger o presidente. A vida tem que melhorar, os direitos da população têm que ser respeitados, você tem que ter oportunidades econômicas de crescer, de se desenvolver. Então, a crise da democracia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, é isso. A democracia não proporcionou, né, a melhoria a ascensão econômica, a melhoria do bem-estar social das classes médias, que aí são, e das classes mais baixas,
que aí são cada vez atraídas por esse discurso populista. E eles estão vendendo melhor do que demagógico, simples. Quer dizer... Eles vendem melhor do que a gente. De certa forma, eles venderam melhor do que a gente. Por um lado, a pandemia mostrou que mentiras não combatem vírus, né? Então, a ciência e a razão, até tinha uma discussão com aquele Yuval Harari, o historiador israelense que escreveu aquele livro Sapiens, e ele diz isso, como é que eu ia dizer, que é uma crise quer dizer, que da pandemia, os governos autoritários estão aproveitando a pandemia, caso da Hungria, das Filipinas, para aumentar o seu poder, mas, ao mesmo tempo, a estratégia de tentar enganar o vírus com o discurso, como foi o caso do Bolsonaro, do Trump e do Boris Johnson no Reino Unido, não deu certo. Então, esse tipo de populismo, quais são os países que se deram bem, que se deram melhor na pandemia? Coreia do Sul, Nova Zelândia, Alemanha, e os países nórdicos, com exceção da Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca. São exemplos. A maioria desses que eu citei, a exceção da Coreia do Sul, governados por mulheres, né, que seguiram a ciência e tiveram a preocupação, primeiro, de tentar controlar a pandemia para depois pensar no impacto econômico, porque não dá para levar uma vida normal, né, com a ameaça de pegar um vírus mortal na esquina. Né? Enfim, a crise da democracia e da falta de melhoria das condições de vida. Aí eu queria, Regina, trazer aquele assuntinho. Aquele assuntinho que a gente guardou para o final aí. A gente vai poder passar uns 5 minutos. Eu só queria comentar uma coisa, antes que eu esqueça, que um telenauta aqui mandou, o Sérgio Bessornia, que ele disse o seguinte: li uma notícia no jornal americano que há um movimento de sindicatos de trabalhadores que planeja uma greve geral caso Trump se recuse a aceitar a derrota e passar o poder. Você acha isso viável? Você acha que isso é sensacionalismo? Enfim, que isso não é uma coisa que aconteça nos Estados Unidos? Olha, não é normal, né? O presidente dos Estados Unidos, a eleição americana, o padrão é o candidato derrotado telefonar para o vencedor, cumprimentando pela vitória, né? O próprio Gore fez isso quando a Suprema Corte deu a decisão favorável ao Bush no ano 2000. Mas se ele imagino que se o Trump resistir, vai haver uma mobilização geral da sociedade americana para, enfim, se ele não aceitar o resultado, vai haver uma mobilização. Não, mas tudo bem. Mas mesmo americana, se pode chegar à greve geral, não sei, mas há um aumento, né, do poder dos sindicatos, há uma maior filiação de trabalhadores aos sindicatos nos últimos anos. Nos Estados Unidos, os sindicatos estavam muito esvaziados. Há um novo sindicalismo aí surgindo, que certamente será fortalecido com uma vitória democrata. Tá bem. O Aroeira queria trazer um outro assunto aqui. Porque tem muito a ver com isso. A gente está mostrando que a gente está, na verdade, olhando para a democracia americana com esse olhar, assim, com essa brincadeira do Vilas, que é muito verdadeira. A eleição chinesa é mais democrática do que a americana. A gente olha para ela e percebe, e percebe de perto. Hein? Isso não é, né? Eleição chinesa, não. A China de democracia não tem nada. No entanto, como vontade... Ô, Nelson, deixa eu acabar de falar aqui. Como vontade, isso é só uma piada, que ele coloca para dizer o seguinte, que, na verdade, a eleição americana, ela mostra uma quantidade de furos e de acordos que são feitos ainda do período escravocrata, ou seja, na verdade, é uma eleição que acaba fazendo um esforço grande para excluir. Lembra a democracia dos proprietários, em geral. Originalmente era isso mesmo. Então, o problema é o seguinte, isso mostra que a democracia americana, ela não só tem esses problemas da estrutura dela, de funcionamento, mas ela não tem correspondido, Chomsky diz isso sempre, ela não tem correspondido ao que a América pensa há décadas, desde que as pesquisas de opinião apareceram, que se sabe que regularmente as câmaras votam leis contrárias a que a população está querendo. Raramente isso começa a mudar, demora a mudar, é muito raro o político estar satisfeito. Cria essa imagem depois do 70 que o político é um pilantra, um ladrão e tal. A minha ideia é o seguinte,
A gente precisa de melhorar a qualidade da democracia. Eu vi uma experiência, que é um tempão que eu estou tentando entender, e ontem eu tive uma reunião com um bocado de gente, com uma campanha aí, e eles me mostrando o que é a tal da candidatura coletiva, que eu custei para entender, mas finalmente entendi. Alguns partidos mais à esquerda, o PSOL principalmente, têm lançado candidaturas coletivas. Tem uma aqui no Rio que chama Bem Viver. São 4 pessoas. Há um compromisso assinado em cartório, com testemunhas, há um contrato, e essas pessoas têm, inclusive, dentro das câmaras onde elas são eleitas, já existem operações assim funcionando, tem vários, só não podem, como eles falam, subir na tribuna e fazer o discurso. Quem faz o discurso é o CPF que foi eleito. Mas os compromissos e contratos, eles falam que eles têm que levar esse mandato de forma coletiva. Isso é uma ideia, é uma tentativa, é uma das várias tentativas de tornar a democracia um pouco mais horizontal. Porque a gente repara o seguinte, o cara é eleito, e nos Estados Unidos fica mais claro ainda quando o delegado sequer tem o direito de levar a opinião rachada do próprio Estado. Leva tudo ou nada, na maior parte dos estados. A ideia é tornar a democracia um pouco mais direta. Você acha que é possível criar estruturas intermediárias? E essa é uma coisa que essa candidatura do grupo Bem Viver está tentando fazer, estruturas intermediárias que façam com que o representante fique mais próximo de quem ele representa. Nós não temos representação real na democracia como ela funciona hoje em dia há um bom tempo. A gente sabe que a América mesmo não é representada naquela Câmara deles. A gente sabe que no Brasil, 76% dos congressistas são empresários. Desde quando isso representa o Brasil? De cara, você já sai com essa ideia. O que você acha que é possível fazer com essa democracia, que realmente é mais do que a chinesa, mas ela está carcomida, ela está levando pancada de todo lado e ela facilita demais a eleição de gente que quer acabar com ela? Bom, sem dúvida, a democracia precisa, né, de mecanismos que tornem mais fácil para o eleitor, né, fiscalizar. Não é simplesmente o cara recebe o voto, vai para lá, volta daqui a 4 anos para pedir o voto de novo. Quer dizer, precisamos melhorar os caminhos da participação, sem dúvida. Um mandato coletivo é uma possibilidade, né? Há várias possibilidades de uma democracia mais participativa, especialmente agora, né, com a revolução tecnológica, né? Já existe uma pressão, né? Todo dia me aparece um abaixo-assinado na internet para assinar por alguma causa, seja por causa do estupro culposo lá em Santa Catarina, né, ou por causa dos incêndios na Amazônia, ou da situação indígena. Então, há vários mecanismos de aumentar a pressão. Agora, enfim, o que torna a democracia para funcionar precisa de um eleitorado educado e consciente, né? Então, acho que um instrumento fundamental ainda é a educação de massa, né, para preparar o eleitor, porque, enfim, as pessoas acreditam nas coisas mais absurdas, né, como a gente viu agora na pandemia, do criacionismo, terra plana, não acreditam em vacinas, acham que o vírus vai desaparecer por milagre, ou que não existe, né, o que é o mais impressionante. Então, quer dizer, temos um festival de ignorância, né, tomando conta, e com certeza as pessoas que não têm um nível mínimo de consciência, isso acaba distorcendo no final um resultado final de uma eleição. Temos que procurar, né, mecanismos de aumentar a participação e, enfim, permanente, né? Nos Estados Unidos, ao contrário daqui, o voto para a Câmara é distrital, né? Então o jeito tem algum contato. Agora aqui no Brasil, por exemplo, o cara fala do meu congressista, né? O cara fala do seu congressista, escreve cartas, agora manda e-mails, mensagens e tudo. Eu me lembro o que o Milor Fernandes dizia, naquela época que você esperava ainda que os governos fizessem alguma coisa, né? Havia uma relação mais próxima entre o político e o cidadão. Ele dizia que deveria haver uma ferramenta para você desvotar, né? Tirar o seu voto. O recall do voto. Faz o recall do voto. Eu dei o voto para aquele cara, eu vou tirar o voto. Deveria ser permanente isso. O recall seria uma coisa interessante. No voto distrital talvez seja possível, não sei como. O cara não cumpriu o programa. A gente teve aqui no Brasil, né, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né?
E eu me lembro até que o professor Daniel Arão Reis, da Universidade Federal Fluminense, fez um artigo dizendo, olha, o impeachment é um procedimento arcaico e totalmente superado, criado lá nos primórdios da democracia, e é um julgamento político em que um pequeno colegiado, no caso do Brasil, 81 senadores, pode anular o resultado das urnas. A alternativa democrática hoje em dia seria o recall, a deseleição, se o eleitor teve direito de eleger o presidente, o senador, o deputado, o prefeito, qualquer um, deveria ter o direito de deseleger, convocadas um plebiscito em cima do número. Isso seria uma maneira de, entendeu? Se o direito, se a democracia, o poder popular, o povo elegeu, só o povo pode deseleger. Não é um pequeno colegiado aí. O comentário do Luiz ali sobre a Venezuela mandar ajuda. A Venezuela tem o referendo revogatório. O Agualusa, escritor. O Maduro barrou, não aceitou, contestou as assinaturas, tudo, não houve o referendo revogatório do Maduro. Mas o Agualusa, o escritor português... Então, isso é uma coisa importante. Nos Estados Unidos, em alguns estados, existe isso. O referendo revogatório. Só para achar aqui que o Agualusa, escritor moçambicano, né? Ele é moçambicano. Agualusa, não, Agualusa ele é angolano. E ele mandou um recado lá no grupo que a gente tem, né, Miguel? Dizendo que a União Pan-Africana vai mandar observadores e tropas para intervir na confusão eleitoral que os americanos criaram. Saiu um artigo que está circulando nas redes sociais, como os africanos jornalistas africanos fariam reportagens sobre a eleição nos Estados Unidos. Sim, país extremamente dividido, E eu queria lembrar uma coisa que o Nelson falou no começo também, que o sistema do colegiado eleitoral foi criado para impedir que algum maluco, algum demagogo, algum maluco assumisse o poder, mas foi exatamente o que aconteceu nas últimas. Garantiu dois. Garantiu dois. Exatamente. Olha só, gente. O Bush e o Trump... Eu queria, olha, a gente já está chegando aqui. Não, o Miyakoto, o Sérgio está me dizendo assim, Miyakoto é angolano. Não é verdade, Miyakoto é moçambicano. Eu sei. O Agualusa é angolano. Em Moçambique, quem é angolano é o Agualusa. Mas olha só, a gente está chegando aqui no final. Nelson, queria te agradecer muitíssimo a tua participação. Obrigadíssimo. Foi muito rica, todas as informações que você trouxe aqui para a gente. Aula. Foi uma aula e a gente vai te chamar sempre que você puder. Posso dizer mais uma coisa? Pode. Claro. Eu vi uma pergunta que entrou aí se o Trump pode ser preso. Parece que há mais de 4.000 processos. O Trump se candidatou em 2016 para salvar os seus negócios e agora, em 2020, a maior preocupação dele são os processos a que ele vai ser... vai sobrar para ele. Olha, eu já ouvi até alguém na televisão perguntando, será que o Trump não vai fazer? Aí já é uma teoria conspiratória. Será que ele não está fazendo ali um acordo para aceitar? Ele está esperando agora para depois aceitar tudo e, em troca, ele não ser processado e não ser preso? Vale tudo, né? A gente pode tudo pensar o que ele quer. Tudo é possível. Jobim, muito obrigado. Muito obrigado, foi ótimo. Obrigado, muito obrigado. A gente vai te chamar de novo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Meninos, até quarta-feira. Espera aí, ainda tem que falar umas coisas. Espera aí, não vai embora não, Aroeira. O Aroeira é apressado. Eu queria eu olhei o tempo aqui, como era 6h04. Não, mas a gente pode ficar um pouquinho. Eu queria observar um pouquinho que nós tivemos um recorde de público hoje, espetacular. Fantástico isso, é maravilhoso. Espetacular. Queria agradecer esse público e as superchats, as contribuições, as inscrições e tudo mais, e lembrar a vocês que nós estamos no catarse.me/Távola Fim de Tarde. É muito importante que vocês ajudem lá, colaborem com a gente lá, porque isso vai dar uma força enorme para o programa. Olha lá. Estamos no Catarse. Exatamente, vamos trazer novidades ao Catarse. Vocês, por favor, dêem uma espiadinha lá, que é muito importante a colaboração. Tá passando aí embaixo. Aí, ó. Exatamente. Tá bom, meninos? Então foi isso. O programa foi ótimo, eu adorei a conversa. Estou adorando o resultado também, que tomara que se confirme. Na próxima quarta-feira, quando a gente voltar aqui, certamente já vai estar consolidado, se o outro espernear demais e não quiser judicializar esse resultado, mas eu acho que até muito breve a gente, pelo andar da carruagem,
Eu acho que muito em breve a gente já vai ter um resultado lá. E respirar aliviado, tomara. Respirar aliviado, menos um truculento, menos um brucutu aí no mundo. De volta um presidente americano, canalha, guerreiro, que gosta de jogar bomba nos outros, que a gente conhece, já sabe mais ou menos lidar. O Trump faz isso tudo e é um sujeito impossível. E a história se repete, né? A história é a nossa aliada eterna, ela não vai deixar acontecer nada que não seja previsto, entendeu? Pela sua... Mas ela castiga quando a gente desobedece. Às vezes nos faz sofrer, mas ela está lá. Ela castiga quando a gente desobedece. Alguém disse aqui, o Luiz, disse que o Trump vai pular um muro para o México. Muito bom isso. Olha, tem muita charge nisso, hein? Espero que ele tenha. Eu ainda vou desenhar ele por 5 dias. Os comentários dessa vez foram muito interessantes. E alguém até falou assim, acho que devia fazer um apanhado aqui só com os comentários, só com o chat, porque tem coisa engraçada, tem coisa espirituosa, inteligente. Explica por que eu não olho. Eu não olho porque ele trabalha com dois. Não, trabalha com dois. Para olhar, eu tenho que fazer isso aqui. Eu fingi que eu estou olhando para onde. Na verdade, eu estou olhando para o computador, onde eu vejo as pessoas. Mas olha mais para baixo. Eu não enxergo nada. Pois é. E é ele que me vê, na verdade. Mas está ótimo. Mas você está aí, sabemos que você está aí. Então, isso aí. Olha, gente, então, eu queria agradecer muito esse nosso público maravilhoso, agradecer a companhia de vocês, Miguel, Arueiro, o Sérgio, que está lá ajudando a gente por trás aí nos bastidores, e convidar vocês todos para estar aqui de volta na próxima quarta-feira. Né? É isso aí. Beijo para todos. Beijo para todos, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Beijo. Tchau, tchau. Miguel, Regina e Sérgio.